Um levantamento realizado pela Scott Consultoria revelou onde estão as terras agrícolas mais caras do Brasil. No top 1 das terras agrícolas destinadas à agricultura está o estado do Paraná, com preço médio de R$ 60.740 o hectare. Na sequência, aparecem as terras agrícolas em São Paulo, com cerca de R$ 58 mil o hectare, seguido por Santa Catarina, com cerca de R$ 50 mil. Depois temos Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com os valores na tela para quem nos acompanha pela TV. Nas terras destinadas à pastagem, o destaque é o estado de São Paulo, com um hectare valendo cerca de R$ 44 mil, seguido por Paraná, com cerca de R$ 28 mil, Espírito Santo ao redor de 25 e depois vem Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul. Para a gente saber onde estarão as terras mais valiosas do Brasil em 2025 e quais são as terras agropecuárias que tendem a se valorizar ainda mais, onde tem oportunidade, a gente vai saber tudo isso com o Felipe Fabbri, da Scott Consultoria, que está conosco. Fabbri, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Kellen. Muito obrigada a você pela oportunidade de estar conosco. E a primeira pergunta que eu te faço é: por que algumas regiões do Brasil, ou melhor, por que as áreas de pecuária e áreas de agricultura mais valorizadas, elas têm em comum? O que elas têm em comum? É isso que eu gostaria de saber. Olha, Kellen, são áreas hoje já consolidadas aqui no Brasil. Se a gente for parar para analisar os dados da Scott Consultoria, as regiões de maior apreciação nas terras agrícolas são o Sudeste e o Sul do Brasil, áreas onde a produção já está consolidada, então a expansão ela é mais difícil nessas regiões. Então, por isso, são as regiões hoje com preços mais altos em relação a outras áreas. Mas a gente tem que destacar que regiões como Mato Grosso, Goiás, têm ganho espaço nesses aumentos de preços, principalmente depois do último boom das commodities agrícolas ali entre 2019 e meados de 2022. Essas terras que já estão em áreas consolidadas, elas tendem a continuar se valorizando em relação às demais áreas que ainda vão se valorizar? Se esse crescimento, essa valorização vai ser maior ou muito semelhante ao de novas áreas agrícolas, como, por exemplo, de novas fronteiras, como Matopiba? Elas devem, sim, continuar se valorizando. Um comportamento natural com relação ao mercado de terras. A gente fez aqui na Scott já alguns cálculos, um comparativo de base 100, desde o início da nossa série de preços até hoje, comparando com o IGPDI. E o preço da terra ele costuma acompanhar o indicador de inflação. Então, ao menos essa correção pela inflação ao longo dos anos, essas regiões de já consolidação agrícola, como São Paulo, Paraná, devem continuar se valorizando ao longo dos anos. E as outras regiões, pegando aí como destaque Matopiba, Cealba, regiões de fronteiras agrícolas que ainda têm potencial de expansão, a gente pode ter variações anuais maiores do que nas outras regiões já consolidadas, tá? Então seria um comportamento talvez para os próximos anos que venha a acontecer, até porque há uma migração dessas regiões já consolidadas para essas novas áreas, né? Então é um movimento que, como você tem um poder de compra maior nessas regiões já consolidadas, você talvez tenha uma migração desse capital para essas regiões novas e a valorização em termos percentuais possa ser bem maior nas regiões de fronteiras agrícolas. Faz todo sentido, Fabbri. Diga para a gente quais são as regiões das chamadas novas fronteiras agrícolas, tratando aqui de estados e de cultura que se produz, que estão no seu radar como as grandes oportunidades de 2025. Olha, o Matopiba já é notoriamente, já passou de uma região de fronteira agrícola, já se consolidou hoje como uma grande área produtiva aqui no Brasil, mas ainda tem potencial de expansão com investimentos para os próximos anos para essas regiões. Quando a gente leva em consideração Matopiba, nós temos para os próximos 3 anos projetos de usinas de etanol de milho nessas regiões que devem estimular a produção agrícola, tanto a produção da safra verão quanto a produção de safra de inverno, puxando aí soja e milho. Toda a questão do corredor do Arco Norte para exportação também estimulando maior desempenho produtivo nessas regiões. Então, por mais que o Matopiba já tenha crescido muito em desenvolvimento nos últimos anos, ainda é tido como uma zona de fronteira agrícola na nossa visão, e a região do Cealba, que pega ali Sergipe, Alagoas, a Bahia também, enfim,
acaba entrando como uma área de monitoramento para o próximo ano e um ano que, na nossa visão, deve ser de maior capitalização do produtor nas áreas já consolidadas. Paraná, São Paulo devem ter um desempenho em termos de receita interessante nesse ciclo 2024, o que deve estimular a procura por outras áreas para poder investir. E aí o ponto de atenção que a gente tem que ter, Kellen, é com relação à questão dos juros hoje no Brasil. O investimento talvez de maior risco, porque a produção agrícola ela tem um risco muito mais elevado com relação a uma renda fixa, por exemplo, e com hoje essa taxa Selic no patamar que a gente tem, a gente pode ter talvez uma desaceleração da procura por novas áreas no próximo ciclo, apesar de um produtor talvez mais capitalizado. Então é um ponto de atenção, mas seriam os grandes destaques, Matopiba e Cealba para o próximo ciclo, aí, ciclo 24-25. Excelente, você leu a minha próxima pergunta, eu acho, porque era justamente isso que eu queria saber, como a alta de juros e o dólar valorizado impactariam o apetite por compra de terras. Você já respondeu dizendo que pode tirar um pouco do apetite, apesar de o dólar, de um lado, ajudar alguns produtores agroexportadores a se capitalizarem, dependendo de como estiver o cenário entre compra de insumos e valor da commodity. Outro lado, a taxa de juro alto pode adiar esse investimento. Então, se a gente mantiver o cenário macroeconômico que se desenha para 2025, você acha que seria um ano morno para o mercado de terras, sem grandes saltos na demanda? Ellen, a gente enxerga o ano de 2025 dessa forma, tá? Porque a questão cambial, pegando aí o médio produtor, médio pequeno produtor, para poder trabalhar dentro da sua propriedade, tem custos de produção mais elevados em função do câmbio mais alto. Então, isso deve impactar o seu resultado, pode acabar tirando um pouco do seu apetite por maior risco. E com a taxa de juros aqui no Brasil, provavelmente acima dos 2 dígitos, acima de toda a temporada de 2025, a gente não deve ver esse perfil de produtor, o pequeno e médio, avançando com mais atratividade para novas áreas. Agora, o produtor agroindustrial, pensando naquele maior, ele consegue tomar um risco um pouco mais severo ou mais brusco, né, do que o pequeno e o médio, mas na nossa visão, ainda assim, é um ano onde o setor ele deve ter uma influência muito mais morosa, tá? Um ano mais lento, negociações mais travadas, e já é um perfil que é natural do mercado de terras, fora nos períodos de boom das commodities. Mas a gente espera que em 2025 isso acabe tendo um impacto mais relevante com essa conjuntura macro impactando ainda mais. Muito obrigada, Felipe Fabbri, da Scott Consultoria, por trazer aqui os detalhes das terras mais valiosas e daquelas que tendem a ganhar ainda mais valor a partir de 2025. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Até a próxima. Até a próxima.